Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você neste domingo. Ai, eu tenho bastante coisinha para falar para vocês hoje sobre a mensagem, tá bom? Não quero perder tempo, a gente vai fazer uma oração e a gente vai seguir. Hoje é o nosso segundo domingo de estudo, tá bom? Sobre o tema, sobre nossa jornada deste mês de julho, tá bom? Semana passada nós falamos sobre Jesus, que é o cabeça da igreja, tá bom? Isso porque nós estamos falando sobre Deus no centro da igreja. Vamos lembrar que esse ano inteirinho, nossa ênfase é colocar Deus em primeiro lugar, tá? Então nós vimos Deus em primeiro lugar nas nossas decisões, na nossa família, né? Enfim, foram jornadas importantíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, tá bom? Então a jornada deste mês de julho, tá bom? É Deus no centro da igreja. Mas hoje o tema, tá bom? Específico para o segundo domingo é uma igreja santa em um mundo corrompido, tá bom? Uma igreja santa em um mundo corrompido. Vamos ter uma oração e aí então a gente vai desenvolver esse tema, mas pensando sobre Deus no centro da igreja, tá ok? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por este domingo, te agradeço pelo teu cuidado conosco, eu te agradeço pela maneira tão milagrosa com que o Senhor tem conduzido a nossa igreja, porque somos tão pecadores, somos indignos da vida eterna, erramos o tempo todo, mas o Senhor tem tido graça, Pai, conosco e nos ajudado, e pedimos que o teu Espírito nos guie agora, através desta mensagem, que ela seja de edificação, que ela seja para nosso crescimento espiritual, que seja para nossa compreensão bíblica sobre a necessidade de colocar Jesus como o centro da igreja. Realmente, Pai, viver neste mundo, uma igreja vivendo neste mundo tão corrompido, como é difícil, mas eu acredito, Deus, que é o teu desejo, é a tua vontade, e nos ajuda neste instante a entender, ó Pai, teu plano para a nossa vida. Eu oro, Pai, com gratidão, pedindo a iluminação do teu Espírito para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Eu quero pegar a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Se você tiver condições, pegue sua Bíblia também, tá bom? E acompanhe o estudo. Às vezes a gente só ouve e nem se preocupa muito, tá, em pegar a Bíblia, mas se você estiver em casa, estiver tranquilo, né, pega a Bíblia também, acompanha, vai olhando os versículos. Eu tenho feito sempre uma análise sobre partes de cada versículo. Eu sempre explico algumas palavras gregas para você poder entender. Então faça isso, não só ouça, né? Eu já vi gente fazendo coisas assim e ouvindo a mensagem, tudo bem, também ajuda, né? Mas eu estou querendo que você seja confrontado com a Bíblia, tá? Aquilo que eu estou falando, para você confirmar na Bíblia tudo aquilo que a gente está abordando, tá bom? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou ler 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tá bom? Então 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 e verso 16, e a gente vai desenvolver agora sobre esse tema, uma igreja santa em um mundo corrompido. Gente, nós vivemos em uma geração marcada
por profundas mudanças culturais. Eu não sei se você já percebeu isso. São mudanças e mudanças. Por exemplo, hoje aquilo que antes era considerado pecado, hoje muitas vezes é celebrado. É um absurdo, tá? Parece que a verdade ela se tornou muito relativa. Os valores bíblicos são constantemente questionados. A pressão para que a igreja se adapte ao mundo, eu acho que nunca foi tão grande. Em muitos lugares, por exemplo, a preocupação deixou de ser agradar a Deus para agradar as pessoas. Mas a pergunta continua ecoando através dos séculos. Como viver em santidade em uma sociedade corrompida? E Pedro, ele responde a esta pergunta escrevendo para cristãos que viviam exatamente essa realidade. Eles estavam cercados por uma cultura pagã, por uma vida imoral, por uma hostilidade muito grande ao evangelho. Então, naquela época, eles estavam cercados disso. E mesmo assim, Deus não os chamou para fugir do mundo, mas Deus os chamou para serem santos dentro dele. É por isso que a passagem bíblica diz ser de santos, porque eu sou santo. Eu quero olhar um pouquinho com vocês esse contexto em que foi escrito esta passagem, porque eu acho que é importante para você entender também o porquê foi que ele falou isso. Esta primeira epístola de Pedro, ela foi escrita provavelmente entre os anos 62, 64, talvez até 65 depois de Cristo, claro, durante o governo do imperador Nero. Então isso é muito importante, porque Nero perseguia os cristãos. E os cristãos viviam dispersos pelas províncias da Ásia Menor. Então, por todas as cidadezinhas, todas as aldeias, você encontrava os cristãos dispersos, porque havia perseguição contra os cristãos. Eles enfrentavam perseguição. Os cristãos enfrentavam uma espécie de uma rejeição social, porque eram cristãos. Eles sofriam com a cultura grega, que a cultura grega, como eu disse a vocês, era uma cultura pagã. Havia uma discriminação religiosa muito grande. E Pedro, então, ele não escreve para uma igreja confortável, uma igreja que está calma, tranquila e serena. Não, ele escreve para uma igreja que sofre toda esta pressão. Ele escreve para esta igreja sofredora, perseguida, pressionada. E mesmo assim, sua maior preocupação não era a perseguição. Essa não era a preocupação de Pedro. Era que a igreja perdesse a sua identidade. A preocupação de Pedro é que a igreja deixasse de ser santa. Nesse versículo que nós lemos, nesses 2 versos que nós lemos, algumas palavras se destacam. E eu quero já passar para vocês. A primeira palavra que se destaca é a palavra santo. Tá bom? Sede santos porque eu sou santo. Essa palavra grega, ela é hagios, tá bom? Essa palavra grega, ela significa separado, consagrado, diferente. Ela significa pertencer exclusivamente, neste caso, para Deus. Então a palavra santo significa isso.
Talvez a palavra que mais se aproxima, para a gente poder entender, é a palavra separado. Tá bom? Então, santidade não significa isolamento. Vamos se isolar do mundo para a gente ser santo. Não é isso. Mas significa separação para Deus. Então não é separar-se do mundo, mas é separar-se para Deus. Por isso que não é viver longe das pessoas. No passado, nos séculos passados, muitos pensavam isso. A gente vai se isolar do mundo. Não é isso. Por isso, criaram-se, por exemplo, em alguns lugares, até nos Estados Unidos, colônias de cristãos, porque eles achavam que nós vamos nos separar do... Não é isso. Tá? Não é viver num mosteiro separado que aí ele é um santo. Não é isso. Ser santo é ser separado para Deus e não propriamente do mundo. E a gente vai explicar isso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Por isso que ser santo é viver diferente das pessoas, que é o sentido da palavra santo. Uma outra palavra, mas que se tornou no português para nós uma expressão, aqui no versículo diz toda maneira de viver, tá bom? É assim que diz o verso 5, tá bom? Toda maneira de viver. Aqui é uma palavra só no grego. A palavra grega é anastrofe. Então, esse anastrofe no grego é toda maneira de viver. E significa comportamento, estilo de vida, conduta diária. Por isso que a santidade, ela não acontece apenas dentro do templo. Quando a gente está no templo, a gente pensa que a gente está separado, né, do mundo. Nós devemos estar dentro do templo, mas separados para Deus. Tá? Muito bem. E essa palavra, ela aparece, tá bom? Que significa estilo de vida, conduta diária, comportamento. Ela aparece, por exemplo, na família, no trabalho, nos negócios, nas nossas palavras, nas redes sociais, nas decisões. Nós precisamos ter um estilo de vida. Nós temos que ter um comportamento próprio. Nós temos que ter uma conduta diária diferente. Esta é a ideia de santo. Por isso que uma igreja, ela só impacta este mundo corrompido quando ela permanece separada para Deus e comprometida com sua santidade. Aí sim, a igreja ela pode impactar Deus. Então Deus, quando está dizendo, se de santos porque eu sou santo, Deus está falando, sejam separados para mim. Que a conduta de vocês, que o comportamento de vocês traga um impacto para o mundo. Mas, novamente, é ser diferente para Deus, tá? É ser separado para Deus. E na medida com que nós somos separados para Deus, isso provavelmente vai provocar um impacto muito grande na nossa sociedade. Muito bem. Quais são as características de uma igreja santa? Aqui está um ponto para a gente discutir, pensar, refletir. A nossa proposta é: quais são as características de uma igreja santa? Eu separei pelo menos 3 características pensando nesta passagem, tá bom? Uma igreja santa, ela possui uma identidade diferente. Por isso que o verso 15 diz: como é santo aquele que vos chamou, tá? Nós temos que ter a identidade de Deus, e a identidade de Deus ela é diferente da identidade deste mundo. Então, como Deus é santo, então ele chama os seus também para serem santos. Assim como Deus ele tem uma identidade diferente, Deus está nos chamando para termos uma identidade diferente. Então Pedro não começa falando, por exemplo, do comportamento.
ele começa falando deste Deus que é diferente. A nossa santidade nasce da identidade de quem Deus é, ou seja, daquele que nos chamou. A igreja, ela é santa porque ela pertence ao Deus Santo. Por isso que este verbo chamou, tá? Que aparece aqui no verso número 15, tá bom? Chamou, lembra que fomos tirados de um antigo modo de viver para pertencermos a Cristo. Deus nos chamou para vivermos uma vida diferente. Por isso que a santidade, ela é consequência da salvação. Ela não é o caminho para sermos salvos. Vou repetir isso que é muito importante. A santidade, ela é consequência daquele que foi salvo. Não é o caminho. Muita gente pensa, não, eu vou me santificar para ser salvo. Não é. A santificação, ela é consequência daquele que foi salvo. Vamos lembrar do exemplo da palavra de Deus, o exemplo de Daniel. Daniel viveu na Babilônia, uma cultura idólatra, imoral, totalmente distante de Deus. Mas mesmo cercado por corrupção, Daniel não perdeu sua identidade. Veja bem, ele mudou de cidade, ele mudou de língua, ele mudou de cultura, mas ele nunca mudou sua identidade com Deus. Gente, pense um pouquinho. Um navio, ele foi feito para estar no mar. O navio foi feito para estar no mar. Mas o mar nunca foi feito para entrar no navio. Nós somos esse navio. Nós estamos neste mundo, mas esse mundo não pode entrar dentro da gente, tá bom? Por isso que o problema não é a igreja estar no mundo. O problema é quando o mundo entra na igreja. Aí sim é o grande problema. Por isso que a nossa identidade não deve ser construída pela cultura. Ela deve ser construída pela santidade, ou seja, pela palavra de Deus, tá bom? Então a primeira característica de uma igreja santa é a sua identidade diferente. A segunda característica de uma igreja santa é o seu comportamento diferente. E aí o verso 15 diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui ele está falando de comportamento. Tenta pensar que Pedro, ele amplia a santidade. Então a santidade não apenas na adoração a Deus, no culto a Deus, mas ele está dizendo em toda a vida. Percebeu como ele ampliou a vida de santidade? Por isso que toda maneira de viver, que nós já falamos, significa literalmente em todo o seu estilo de vida. E aqui eu quero questionar o seu estilo de vida. Como é o seu estilo de vida? Deus não quer apenas cultos santos. Deus quer pessoas santas. Nós falamos do exemplo de Daniel e agora eu quero trazer o exemplo de José. O José que foi mandado para o Egito. No Egito, ninguém saberia se José pecasse. Ninguém saberia. José poderia ter se deitado com aquela mulher, ninguém ia ficar sabendo da vida dele. Mas José sabia. E Deus também sabia. Ele preferiu perder posição e privilégios do que perder sua comunhão com Deus. O nosso grande problema hoje em dia é que a gente pensa que ninguém nos conhece, então podemos ficar à vontade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. O sal não existe para ficar no saleiro. Ele existe para preservar os alimentos. Mas se o sal perder seu sabor, não serve
para mais nada. Gente, assim também a igreja. Quando ela perde a sua diferença nesse mundo, ela perde a sua influência. Então é muito importante pensar em nosso estilo de vida, tá bom? Nós temos que viver uma vida para Deus. A igreja influencia o mundo não quando a imita, mas quando revela um estilo de vida diferente. E eu não estou falando num estilo bizarro. Existem grupos religiosos que têm um estilo de vida bizarro. Não é esse estilo, mas é um estilo que glorifica a Deus, tá bom? E a última característica, tá bom, de uma igreja santa é o seu caráter diferente. Então vamos lembrar que ela tem uma identidade diferente, ela tem um comportamento diferente e agora então ela tem um caráter diferente. Por isso que o verso diz: sede santos, porque eu sou santo. Esta passagem, Pedro cita um texto lá do livro de Levítico do Antigo Testamento. Por isso que a santidade nunca foi uma ideia do Novo Testamento. Sempre foi o desejo de Deus. Observe, gente, que Deus não diz: sejam santos para que eu os ame. Mas ele diz: sejam santos porque eu sou santo. É totalmente diferente. Nossa santidade é a resposta ao relacionamento com Deus. Eu citei o exemplo de Daniel, de José, e quero citar o exemplo da igreja primitiva lá em Atos capítulo 2. Eles viviam em comunhão, eles viviam numa simplicidade para Deus, eles viviam em amor, eles viviam em generosidade. Qual era o resultado disso? O Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O testemunho santo atrai as pessoas. E eu me preocupo, porque quando uma igreja não cresce em número, nós temos que pensar nesta santidade, nesta vida individual que a gente tem. A lua, ela não possui luz própria, sabia disso? Ela apenas reflete a luz do sol. O que isso significa? A igreja, ela não produz luz sozinha. Ou seja, ela não produz santidade por si mesma. Ela reflete a santidade de Cristo. Por isso que quanto mais perto do sol da justiça, mais brilhante será nosso testemunho. Importantíssimo isso. O mundo precisa ver Cristo em nós e não apenas ouvir nossos sermões, mas enxergar o caráter de Jesus em nossa vida. Vamos encerrar que hoje eu me estendi um pouquinho, tá bom? A maior necessidade do mundo não é uma igreja moderna, mas é uma igreja santa. O mundo, ele não será transformado por uma igreja parecida com ele, será transformado por uma igreja parecida com Cristo. Por isso que o mundo, ele não será transformado por uma igreja parecida com o mundo, tá? O mundo será transformado por uma igreja parecida com Cristo. Por isso que a santidade nunca afastou pessoas de Jesus, mas o pecado sim. A santidade de Cristo era, naquela época, acompanhada de amor, graça, verdade e compaixão. E essa é a santidade que Deus espera da sua igreja. Tá bom? É isso, gente, que eu quero passar para vocês neste domingo. Desculpe, me estendi um pouquinho, porque realmente é um assunto muito importante para a gente trabalhar e desenvolver na nossa vida. Tá bom? Forte abraço! Beijo no coração. Tchau, tchau.